Bom, pessoal, boa tarde a todos e a todas, né, novamente. Vamos dar início agora à nossa oficina, né? Sejam bem-vindos aí à segunda oficina do Plano Municipal de Saneamento Básico de Salto de Pirapora. Primeiramente, né, meu nome é Ellen, eu faço parte da equipe de mobilização social do consórcio Cobrap-MI, né, que está responsável pelo processo de revisão aí do plano do município de vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e dizer que a ideia aqui hoje é mais uma conversa, né, um bate-papo aí, que essa oficina tem um caráter mais participativo, né, é, para que nós possamos aí esclarecer as dúvidas e validar, né, o produto para a próxima etapa. Lembrando que a gente já encaminhou esse produto aí, né, para a prefeitura, para a Sabesp, né, e queria dizer que é um produto bem extenso e aqui a gente vai apresentar de uma forma mais sintetizada. Bom, e antes da gente dar início, eu gostaria de passar para vocês aqui os recursos dessa plataforma que a gente está utilizando. A gente tem um ícone aí que é esse balãozinho, né, que é o chat, que vocês podem enviar para a gente o nome de vocês, dúvidas, sugestões, né, considerações. Queria pedir como caráter de registro que vocês encaminhem o nome, instituição que vocês estão representando, né, e caso vocês se sintam à vontade, o contato de vocês também, telefone ou e-mail. Aí ao lado a gente tem o ícone levante a mão, caso vocês queiram fazer alguma contribuição aí ao longo da apresentação. Também, né, vocês podem ficar à vontade, tá, em pedir para participar. Ao lado a gente tem a câmera. A gente pede para que vocês utilizem dela aí, né, durante todo o processo, para a gente ter uma maior dinâmica aí, né. Temos também o microfone, né, na hora que vocês forem fazer as contribuições, é só ligar aí. Mas antes disso, né, é só vocês levantarem a mão. A gente pede para que mantenha o microfone desligado, para que não dê microfonia, não dê nenhuma interferência. Então, gente, qual que é a ideia aqui hoje, né? Como eu disse, é apresentar o prognóstico, né, as principais soluções aí propostas por serviços de saneamento básico, né? E ter uma maior interação com vocês aí. Como que vai ser a dinâmica? A gente vai apresentar por eixo, e aí no intervalo de um eixo para o outro, a gente vai abrir para que vocês possam fazer as contribuições de vocês, né? E também, como eu disse, ao longo do processo, caso vocês tenham alguma dúvida aí, né, e não dê para esperar até esse momento de intervalo, pode levantar a mão também que a gente para a apresentação aqui para que vocês possam contribuir, né? E aí, esse é o momento de deixar o prognóstico com a cara de Salto de Pirapora. Antes disso, eu queria mais uma vez pedir para que vocês registrem a presença de vocês aí, né? A participação. E antes da gente dar início ao conteúdo em si, vamos fazer uma rápida rodada de apresentações aqui. Eu gostaria de convidar primeiramente a equipe do consórcio, começando pela Raíssa. Obrigada, Ellen. Bom, boa tarde a todos e todas aí. Meu nome é Raíssa, eu estou na coordenação executiva do consórcio que está revisando, né, os planos de saneamento aí, não só de Salto de Ibirapuera, mas dos outros 28 municípios junto ao Cerizo. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho com vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, que a gente tem uma ótima oficina. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Rodrigo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos analistas que tem trabalhado, né, no documento aí da revisão. E vou estar apresentando aí o prognóstico de abastecimento de água, esgotamento sanitário. Então, que seja uma tarde produtiva. Ana Flávia. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Ana Flávia, sou engenheira ambiental, faço parte aí do consórcio. Vou apresentar para vocês sobre o prognóstico de resíduos sólidos. Conto com a colaboração de vocês. Isabela. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela, eu sou engenheira ambiental, também faço parte da equipe do consórcio, estou mais à frente aí do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Estou à disposição aí para a gente apresentar e ouvir as contribuições de vocês. Obrigada, Isabela. Márcia. O meu nome é Márcia, sou secretária de Meio Ambiente aqui da Prefeitura de Salto de Pirapora
e desejo aí uma produtiva oficina no dia de hoje. Obrigada pela participação, Márcia. Sérgio? Oi, boa tarde a todos. Sérgio Monção, da Sabesp de Botucatu, a superintendência aí que é responsável aí também pela operação de Salto do Pirapora. Estamos junto aí também o Ivan, que é o gerente local da Sabesp aí no município, que cuida da operação aí do dia a dia de água e esgoto, tá? Uma boa reunião a todos. Obrigada, Sérgio. Vamos aproveitar o gancho aqui. Vou convidar o Ivan. Oi, boa tarde a todos. Sou Ivan, responsável, gerente, responsável por toda a parte operacional do município aqui de Salto de Pirapora para água e esgoto. Cristiane. Oi, boa tarde. Eu sou a Cristiane, sou a diretora de departamento aqui da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Salto de Pirapora. Daniele. Boa tarde a todos. Sou a Daniele, aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Salto de Pirapora também, e desejo a todos uma boa reunião. Obrigada, Daniele. Fabrícia? Fabrícia informou que está sem microfone. Pode ficar à vontade em utilizar o chat, tá, Fabrícia? Gostaria de convidar agora um representante da Defesa Civil. Está com o login aqui, só Defesa Civil, a gente não tem acesso ao nome. Bom, vou passar para a Kelly. Kelly? Tá ok, podem se apresentar. Tá, Kelly também está sem microfone e representante da Defesa Civil também. Podem ficar à vontade em se apresentar aí no chat, tá, pessoal? Thaís? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaís, eu sou secretária de Planejamento e Urbanismo aqui da Prefeitura de Salto de Pirapora. Tá ok, obrigada pela participação de todos, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para a Raíssa para dar continuidade aí à apresentação. Obrigada, Ellen. Bom, pessoal, como a Ellen mencionou, né, vou só reforçar aqui, a gente já mandou esse documento, é um documento extenso para o grupo executivo local, aí, para os prestadores, para a prefeitura, de forma que se algum ajuste, né, precisasse ser feito, a gente já podia fazer antecipadamente a oficina. No entanto, a oficina é um momento de discussão, então se vocês acharem que precisa de ajuste, alguma implementação, eu peço que vocês falem aqui com a gente, para que a gente, né, discuta, façam os ajustes, porque depois esse documento vai ser disponibilizado em consulta pública. Então, esse momento da gente conversar mesmo, vocês apontarem qual a necessidade de vocês, já que a gente está na reta final aí dos planos. Bom, então só volta um pouquinho para o slide. Essa é só frisando aqui, né, a segunda oficina, e a gente vai apresentar a etapa de prognóstico, os programas, projetos e ações da revisão do Plano Municipal de Salto de Pirapora. Pode passar? Aqui tem alguns dados gerais da contratação, vou passar bem rápido. O contratante é o Consórcio de Estudos e Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê, o CERISO. A contratada é o consórcio Cobrapimir. A assinatura do contrato se deu em 31 de julho de 2020 e da OS, né, da Ordem de Serviço, em 13 de agosto de 2020. O valor global do contrato, né, é cerca de R$ 2.109.000. Aqui tem só um mapa, né, para a gente localizar em relação aos outros municípios que fazem parte do consórcio. Salto de Pirapora, que está destacado aí em vermelho, que ele está totalmente inserido aí, né, na unidade de gestão de gerenciamento de recursos hídricos, e a sede também está dentro da bacia. Aqui também eu vou falar brevemente das etapas, né, da etapa atual que a gente está e das etapas anteriores. Então, anteriormente a gente teve uma primeira etapa de planejamento e do processo de revisão. Depois a gente teve o plano de comunicação e mobilização social, que ele foi sendo atualizado, principalmente em decorrência da pandemia e da experiência que a gente teve nos eventos anteriores, né? O que seria
melhor aproveitado aí para os próximos eventos. Depois a gente teve o diagnóstico participativo, agora a gente está na etapa de prognóstico, né? A gente já teve um prognóstico 4, em que a gente calculou as demandas, as carências, que já foi validado pelo GEL. Aí agora a gente enviou um prognóstico 5, em que a gente faz um cálculo das estimativas de investimento e das ações que são propostas. Um produto 6, né, que é composto aí pelo banco de dados de todas as informações para que vocês possam acompanhar a implementação do plano ao longo de horizonte de planejamento. E aí, como eu falei, né, depois dessa etapa aqui, depois dessa oficina, a gente vai apresentar a versão preliminar dos planos, a gente vai deixar eles em consulta pública e vai realizar uma audiência final para apresentar. Então, é muito importante que vocês contribuam, e aí eu já vou antecipar aqui na próxima etapa aí de audiência pública, essa oficina ela não é direcionada para a população, mas ela é aberta a todo o público que quiser, a gente divulgou ela, mas a outra realmente o público é a população, né, para que ela valide e também contar com o apoio de vocês para que as versões que vão estar apresentadas na consulta pública sejam amplamente divulgadas aí. Pode passar? Aqui eu também vou falar, né, de forma geral aí sobre o plano, né, só para relembrar para quem não esteve presente nas etapas anteriores. Então, o Plano Municipal de Saneamento, ele é um planejamento estratégico, né, para a futura elaboração de projetos e execução de obras relacionadas aos serviços de saneamento. E aí ele vai fazer esse cálculo, né, essa estimativa de investimento ao longo dos próximos 20 anos. Lembrando que ele contempla os 4 eixos do saneamento, né, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana e manejo das águas pluviais. Então, essa oficina, né, reforçando aí, busca confirmar as informações apresentadas e receber as contribuições de vocês nesse momento. A legislação geral que a gente segue, né, a Política Nacional de Saneamento Básico, as leis federais 11.445 e a sua recente atualização aí pela Lei 14.026. Vamos destacar aí também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Lei 12.305 de 2010. E a gente frisa, né, que os planos têm que ser revisados a cada 10 anos. Os planos, né, dos municípios inseridos no consórcio foram elaborados por volta dos anos de 2011, 2012, né, digo dos 4 eixos do saneamento, tem alguns municípios que tiveram planos específicos, principalmente de água e esgoto, elaborados posteriormente. Então, a gente está no limite aí da revisão dos planos aí para atender à lei. Além disso, a gente segue também o Programa de Saneamento Brasil Rural, que foi recentemente publicado, né, pela FUNASA, em que trata das diretrizes para as zonas rurais. Então, todas essas questões, as metodologias, as matrizes propostas nos programas foram consideradas nas ações propostas aqui no Plano de Saneamento. Bom, aqui eu vou falar brevemente, tá, gente, das ações institucionais, lembrando que a gente tem esse programa bem detalhado aí no documento. Mas só frisando a importância dessas ações institucionais, né, para que as ações específicas de cada eixo sejam implementadas, essas ações que a gente chama de estruturantes ou não estruturais, elas são muito importantes de serem implementadas. Pode passar? E aqui eu vou falar de maneira geral dessas ações, aí eu lembro que tem um programa específico para cada uma delas. Então, essas ações são ações referentes a desenvolvimento e promoção de atividade de educação sanitária e ambiental, que são fundamentais para que as ações de saneamento, né, sejam efetivas aí ao longo da implementação do plano. Uma ação também que é importante, né, mencionar é sobre a regularização de novos loteamentos, né, de forma a promover o acesso ao serviço de saneamento. A gente sabe que muitas vezes tem alguns entraves aí, mas essa população tem que ser atendida pelos serviços. A formação e a capacitação em saneamento, então a gente sabe que isso é importante para profissionais não só de saneamento, mas também aqueles profissionais de educação e saúde. A interação entre os prestadores de serviço, então não basta só a Sabesp preencher, a prefeitura também, outros prestadores têm que preencher o SNIS ou outros bancos de dados para que a gente tenha uma confiabilidade maior nas informações. A instituição da Política Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal, né, para acompanhar o plano, para acompanhar a sua implementação, a revisão periódica do plano e, por fim, a implantação do sistema de informações, né? Como eu mencionei, o produto 6 é um banco de dados que vocês vão ter para que vocês possam verificar se ao longo dos próximos 20 anos as ações que a gente propôs aqui, os indicadores estão corretos, precisam ser ajustados. Então, é importante esse sistema de informações municipais de saneamento semelhante ao nacional aí de saneamento que tem, que é o SNIS. Bom, acho que essa é uma breve introdução do programa institucional. Como eu disse, o documento detalhado está disponível, né, para que vocês possam ver mais detalhes, e a gente também, se quiser discutir alguma questão aqui, vocês podem ficar à vontade. Ou, senão, a gente pode seguir para o eixo de abastecimento de água. Obrigada.
Alguém tem alguma dúvida, pessoal, até o momento? Podemos seguir, então, Rodrigo. Obrigado, Ellen. Bom, boa tarde a todos e a todas novamente. Então, vou apresentar o prognóstico do sistema de abastecimento de água. Se puder passar só o slide, por favor. Então, os serviços, né, de abastecimento de água no município, eles são prestados pela Sabesp, a qual atende a sede municipal e além de outras localidades, situadas em aglomerados rurais, áreas rurais isoladas também. Nota-se que a área mais ao norte, né, que é de Jundiaquara, ela é hoje atendida, né, pelo sistema de Araçoiaba, e também no município a gente tem uma parte aí a leste que é atendida a um bairro aí que é atendido pela Sabesp, mas do sistema de Piedade. Na elaboração do prognóstico, né, considerou-se a manutenção do atendimento por sistemas coletivos públicos, né, todas essas áreas onde hoje já existe sistemas coletivos, além, né, da implementação dos sistemas nas áreas que hoje estão marcadas em amarelas, que elas fazem parte do contrato de concessão, porém ainda não foram implementados os sistemas nos locais. Para essa área de rosa, né, mais puxado para um tom aí de rosa, salmão, essas áreas elas são áreas consideradas rurais isoladas, onde não há viabilidade, né, técnica econômica para a instalação de sistemas coletivos. Então, o atendimento nessas áreas se dará por soluções individuais. Pode passar, por favor. Conforme, né, preconiza o Plano Municipal de Saneamento, adotou-se, né, para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado o fornecimento de água, né, o recebimento, né, desculpa, de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade, com presença de canalização interna. Além as demais formas de abastecimento, elas são consideradas precárias, devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, né, as metas de cobertura das formas de abastecimento de água adequadas foram definidas com base na Lei Federal 14.026 de 2020 e também pelo PlanSAB, para a população atendida por sistema coletivo, e PSBR, para a população que recebe água por soluções individuais. Então, o atendimento por formas adequadas para a população atendida por sistemas coletivos deve se atingir 99%, e o atual índice hoje é de 99% no município, para essas áreas que hoje deveriam receber sistemas coletivos. Só fazendo uma ressalva que hoje, onde existem sistemas implementados e são operados pela Sabesp, a cobertura de atendimento ela é de 100%. Para a população que utiliza soluções individuais, o atendimento em 2010 por formas adequadas de abastecimento era de 96,2% e deve ser incrementado aí até 2038, 3,8 pontos percentuais para o alcance da meta. Com relação às metas de qualidade, são propostos 4 indicadores, né? O primeiro ele se relaciona à eficiência do tratamento, medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto que até 5% das amostras, né, no ano, elas acusem a presença desse micro-organismo. O índice atual no município é de 0,32%, então está em conformidade. O segundo indicador, ele se relaciona-se com a continuidade do serviço, e ele é o mesmo indicador que foi proposto pelo PlanSAB. E a meta para a região sudeste é de 21,6% das economias ativas atingidas por paralisações. Conforme os dados do SNIS, né, não houve preenchimento dessa informação para o município, então não foi possível verificar a situação. Os dois últimos indicadores, eles correspondem ao índice de hidrometração e às perdas de água na distribuição, cujas metas também foram as estipuladas pelo PlanSAB, e hoje há o atendimento apenas do índice de hidrometração, né? As perdas aí, conforme a gente vai conversar hoje, mais à frente também, elas encontram-se em patamares superiores, né? À meta e necessitam dessa redução.
Então, ao longo, né, do horizonte de planejamento, foi necessário, né, a adoção de algumas premissas para que haja o incremento de soluções, sejam elas coletivas ou individuais. Então, para isso, utilizou-se esse fluxograma que está apresentado, que reflete o quê? A população hoje que reside em áreas urbanas ou rurais que possuem algum adensamento, são os aglomerados rurais, quando elas se encontram em déficit, ou seja, não são atendidas por sistemas coletivos, elas deverão ser atendidas por sistemas coletivos. Então, na verdade, onde a déficit não são atendidas por sistemas de abastecimento de água, elas deverão ser atendidas por sistemas coletivos. Então, 100% do déficit será suprido por soluções coletivas. Já para a área rural isolada, haverá uma mescla de soluções compartilhadas, de soluções coletivas e individuais. E o incremento do percentual de atendimento para solução coletiva para fazer o cálculo de investimento, ele foi feito com base no atual índice, né, de atendimento. Então, a gente fez, né, um cálculo de demanda do serviço de abastecimento de água, projetados aí para todo o horizonte de planejamento, e para isso foram consideradas algumas informações necessárias, né? Então, primeiro, as metas que foram apresentadas aí por sistemas coletivos e individuais. O segundo é a projeção populacional, né? Ela foi feita pela equipe do consórcio, e então, tanto para as áreas urbanas, rurais e rurais. A gente tem a informação do consumo médio per capita de água, que a gente assumiu que esse valor será constante durante todo o horizonte de planejamento, uma vez que ele se encontra num valor inferior à média dos municípios do Cerizo. A gente tem um índice de perdas de água, que ele parte, hoje, conforme foi apresentado, ele está num patamar superior, então a gente considerou essa redução até o alcance das metas e depois a manutenção do índice nos demais anos do plano. E outras informações necessárias, né, foi referentes aos sistemas hoje implementados, informações de produção de água, tratamento e reservação. Para a população abastecida por sistemas coletivos, identifica-se um déficit de produção de água aí de 46,2 litros por segundo e de tratamento de 45,5 litros por segundo para 2041. Ainda há uma necessidade, né, da revisão das outorgas de captação e prevendo uma ampliação aí dessas no valor, né, a ser captado de 26 litros por segundo. Com relação à capacidade de reservação, identifica-se um déficit para 2041 de pouco mais de 198 metros cúbicos. Para a população que ela faz uso, né, de soluções individuais, até 2041 será necessária a implantação, né, de soluções adequadas para 4.099 habitantes, sendo que 1.292 habitantes ainda vão requerer a implantação de instalações hidrossanitárias nos domicílios rurais. Com isso, né, as principais carências observadas para o município foram a atual capacidade, né, de outorga, que ela é insuficiente mesmo para as captações de stand-by sejam ativadas para suprir a necessidade. A gente tem outra carência observada, é a capacidade de tratamento e reservação, né, conforme apontado aí no cálculo de demanda, foi identificado que são insuficientes para o atendimento da população projetada. Os índices de perda atuais, né, que estão elevados, e também a necessidade aí de implantação de soluções individuais adequadas, né, para que essa população rural possa ser atendida. Então, foram propostas as seguintes ações e programas a serem implementados no horizonte de planejamento do plano. O primeiro é de ampliação do atendimento adequado, a ser executado no curto prazo. Hoje estima-se que aproximadamente 6.843 habitantes que vivem em áreas urbanas e rurais não possuem acesso à água por formas adequadas. Outro programa é a ampliação da capacidade de produção da água, também a ser desenvolvida no curto prazo, uma vez que hoje, né, em 2022, já tem um déficit estimado de 32 litros por segundo no município.
O terceiro é de ampliação da capacidade de tratamento de água para Salto Pirapora, né, considerando que as zetas já operam 91% acima da sua capacidade nominal e que isso compromete a qualidade da água ofertada pela concessionária, é necessário o aumento aí em 181% na capacidade de tratamento no município. O município de Salto Pirapora, ele possui hoje, né, uma capacidade de reservação de 5.474 metros cúbicos em 22 reservatórios distribuídos em 14 centros de reservação. Eles são suficientes para atender a população até a 2030. Conforme essa previsão do crescimento populacional no município, a partir de 2030 haverá um déficit e então sendo necessário esse incremento aí de 198 metros cúbicos até 2041. Outra ação proposta aí é que se relaciona com as perdas de água hoje, que elas são elevadas, então é proposta uma ação também no curto prazo para ser realizada aí para melhoria desses índices, né, sendo necessária aí uma redução de 8,8 pontos percentuais até 2033. A gente tem o programa de manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água. Isso configura-se como uma ação contínua e para que as metas de qualidade de serviço elas sejam alcançadas aí conforme as metas estipuladas. Outra ação contínua aí é de educação ambiental, voltada, né, para a população, conscientização da população, com vistas aí a manter o consumo per capita atual de água. O programa de regularização ambiental do sistema de abastecimento de água, esse deverá ser implementado também de forma contínua pelos prestadores, né, de serviços coletivos e visa a regularização ambiental do sistema, além do adequado tratamento e descarte dos resíduos gerados pelo processo de tratamento da água. A última ação, ela visa para a população que utiliza-se de soluções individuais a proposição de ação de distribuição de kits para o tratamento de água e capacitação técnica dos usuários, a qual deverá ser contínua ao longo do horizonte de planejamento. Com relação aos investimentos, né, são previstos aí até 2033 para o alcance das metas, investimentos em ações estruturais na ordem de 34,8 milhões de reais. Essas medidas estruturais, elas englobam obras e intervenções físicas e infraestrutura de saneamento básico. Entre 2034 e 2041, os investimentos necessários em medidas estruturais serão de quase 20,1 bilhões, na verdade um pouco superior, né, a 20,1 bilhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes, também podem ser denominados, né, não estruturais, elas devem ocorrer da ordem de 1,8 milhões até 2033. Esses investimentos eles são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, além, né, da qualificação dos atores envolvidos. Já para o período de 2034 a 2041, os investimentos necessários em medidas estruturantes, eles correspondem a R$ 927 mil. Especificamente para os investimentos em medidas estruturais, a gente pode dividir em três grupos, né? O de produção, investimentos na produção de água, na rede, distribuição e ligações, e para reservação. Então, o primeiro, de produção, ele totaliza até 2033 um montante de 6,9 milhões de reais, sendo que 78% desse valor é referente a investimentos de expansão dos serviços e 22% para reposição, melhorias dos sistemas ou adequações, cujos investimentos eles não se enquadram em despesas operacionais. Após 2033, né, uma vez que os índices já se encontram bem próximos à meta final, os investimentos eles caem, né, bruscamente e se concentram prioritariamente em ações de reposição, né, para manutenção aí da qualidade. Os investimentos em rede de distribuição e ligações, eles são levemente superior para as ações de reposição para todo o horizonte de planejamento, uma vez que a cobertura, né, em grande parte aí da população urbana hoje que é atendida é de 100% na área de atuação da Sabesp.
Até 2033 serão necessárias a realização aí de quase 25,9 milhões de reais em investimentos estruturais e não estruturantes. E para sanar o déficit, né, de reservação esperado a partir de 2030, aí, são necessários até 2033 a realização primordial de investimentos em expansão na capacidade de reservação. E posteriormente, né, para o período posterior, será necessário, os investimentos eles se concentrarão em ações de reposição. Então, esse foi o prognóstico aí do serviço de abastecimento de água. Eu abro agora para consulta, caso alguém tenha alguma dúvida, comentário, ou possa contribuir aí com a construção. Bom, pessoal, como o Rodrigo disse, né, está aberto aí para que vocês possam fazer suas considerações. Quem gostaria de começar? Eu. Com relação à expansão de atendimento, como a gente tem falado, né, nos sistemas coletivos, a necessidade de adensamento mínimo para ser atendido, isso tanto para água quanto para esgoto, né? No caso de esgoto, você vai falar esgoto daqui a pouco, mas eu sei que é a mesma linha, então eu já vou comentar, né? Esgoto, no caso de Salto de Pirapora, tem uma característica particular, né, que tem muita área rural, que a gente atende com água, né, e que não atendemos com esgoto. E que também não está no escopo do contrato da Sabesp para atender com esgoto. A gente tem aí áreas de lazer, que tem aprovação com fossa, tem áreas irregulares, etc. No nosso escopo de atuação da Sabesp, que é a zona urbana e mais alguns bairros, a gente já está atendendo tudo. Falta só, acho que o Parque de Pirapora, né, Ivan? Que tem uma obra andando, que está faltando para a gente atender. E água... O Parque Pirapora está andando, né? Está andando. Ele tomou a obra. Como? A obra estava suspensa por uma ação judicial, passaram numa propriedade particular. Já estamos com a emissão de posse e segunda-feira está retomando, já conversando. Retomou. É esgoto. É, esgoto. São quase 500 ligações, né, se não me engano, né, Ivan? Isso. Tá. Então, assim, é importante a gente pontuar essas questões da necessidade mínima de adensamento, da regularidade dos imóveis, para a gente prever sistema público, né? Porque senão a gente não consegue implantar. E no esgoto também, algumas situações onde o cara fez o loteamento, aprovou tudo com fossa e vamos colocar dinheiro público nisso aí, seja a Sabesp, seja a prefeitura, seja quem for, né? Desde que tenha um tratamento adequado, né, na solução individual, não há sentido, né, a gente priorizar esse tipo de ação. Com relação ali às projeções, né, Rodrigo, novamente, viu, Raíssa, está atrasado com os dados, mas a gente estava olhando, eu estava até conversando com o Ivan, que nem, por exemplo, se identificou ali um déficit de tratamento já de início, né, em função da vazão nominal da ETA, né? A ETA, o Ivan já mexeu em todo o processo dela, então ele tem uma capacidade aí de tratamento de quase 200 litros hoje, né, Ivan? 160 com as duas captações que tem, e mais 40 com uma outra emergencial, né? Isso. Né? Mas são coisas que a gente vai contra. Quer dizer, a gente não está prevendo ampliar a produção nesse momento, né, Ivan? Não tem nada, a gente não tem essa, não seria necessário aí no curto prazo, tá? A gente tá expandindo. Mas com relação às outorgas também, vamos pedir para o pessoal dar uma avaliada, né, se está adequado aí essa projeção que vocês fizeram, se não teve nenhuma mudança, né, porque já é informação já antiga, já, né, Rodrigo, desde 2020, 2021 aí que a gente que vocês estão trabalhando nisso. E aí depois a gente complementa. Mas assim, acho que o mais importante aí é essa questão do atendimento com o sistema coletivo e em especial aí para Salto Pirapora e esgoto, onde tem muitos bairros rurais, acho que uns 20 aí que o Ivan atende com água, e que não atende com esgoto e não está no escopo do contrato de programa da Sabesp. Entendeu? Justamente por essas razões que eu falei para vocês. Seja por irregularidade, seja por terem sido aprovados com fossa, né? Com o sistema individual,
e a gente tem feito. Aquilo que está no escopo da Sabesp, já está tudo atendido, exceto esse Parque Pirapora com esgoto, né, que está retomando a obra, aí, como o Ivan colocou. Precisa terminar logo essa obra, hein, Ivan? Faz tempo que está para terminar, né, Ivan? Só está faltando o coletor-tronco, só a rede interna, os ramais estão todos prontos. Só falta o coletor-tronco, e o coletor-tronco é um trecho pequeno aí de 120 metros aí, fazendo isso aí, já começa a liberar as ligações. Tá, maravilha. Aí, a hora que você concluir essa obra aí, quando estiver pronto para fazer as ligações, você me avisa, tá, Ivan? Para a gente atualizar os indicadores. Obrigado, gente. Raíssa? Não, queria só realmente complementar a informação do Sérgio, né? Acho que o Sérgio até saiu, que caiu. Queria só complementar a informação. Eu estou errado aqui, saiu. Não, eu queria só complementar, Sérgio, né? Você já tinha feito algumas ponderações gerais em outras oficinas, a gente, inclusive, já até fez essa adaptação na nova revisão. E aí, o município, né, que já foi enviado dados, a gente também já elaborou, já fez, né, essa revisão, como você disse, teve um delay aí, a gente já está atualizando esses dados técnicos aí de outorga, capacidade de tratamento, enfim, para que a gente já possa deixar os produtos em consulta pública. E aí eu já vou até adiantar aqui, Sérgio, até falar depois com você, eu estou só esperando, não falei ainda, na verdade, porque eu estou finalizando com o Cerizo como que vai ser a estrutura das audiências. Mas eu precisaria realmente desses dados até o final da próxima semana, porque a gente já quer, em julho, fazer audiência pública, e tem que ficar 20 dias para audiência, enfim. Então, principalmente daqueles que a gente já apresentou, né, as oficinas, a gente está aguardando esses dados aí mais específicos dos municípios. Aqueles dados gerais, a gente já fez as adaptações, conforme a gente tinha combinado, tá? E aí a gente também está à disposição para qualquer coisa aí. Bom, acho que é isso. Eu estou cobrando a turma lá e espero essa semana aí, ver se eu consigo fechar e encaminhar para vocês. Tá, joia. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez. Obrigada pelas considerações, Sérgio e Ivan. Mais alguém, pessoal? Os representantes da prefeitura, né? Gostariam de fazer alguma consideração? Podemos seguir, então? Vamos lá. Eu vou apresentar agora o prognóstico de esgotamento sanitário, e esse primeiro slide aqui, ele pode gerar alguma controvérsia, e pode ter alterado, porque você comentou, Sérgio, até que hoje o sistema aí que tem sido trabalhado é o do Parque Pirapora, né? Mas a gente observou que no contrato da Sabesp, além da sede urbana, ele contempla também as áreas rurais de Piraporinha, Jardim São Lucas, o Parque Pirapora, o Jardim dos Ipês e Capão Redondo. E nesses sistemas, né, de áreas rurais e parte também do bairro Recanto São Manuel, que é da área da sede municipal, hoje ainda não tem sistema coletivo de esgotamento sanitário. Então, essa é uma dúvida que... Viu, Rodrigo? Não, tem uma questão. Quando a gente encaminhou para vocês, a gente tinha sido feita uma revisão no plano de investimento para a gente tentar aditar o contrato, uma atualização do plano de saneamento, só que acabou não aditando o contrato. Tá? Então, o que está valendo ainda no contrato de programa são as previsões originais. Tá? Que tem, alguns desses que você falou, acho que não estão. Mas o que eu lembro, posso até olhar aqui, era o quê? Por exemplo, você falou São Manuel 1 e 2, né? Esses já foram concluídas as obras, tá? Já foram concluídas. Ah, tá. Piraporinha, está atendido. Só daquilo que estava no original do contrato, já está tudo atendido, exceto o Parque Pirapora. Que, Capão no caso, Redondo... é o São Manuel 1 e 2, e tinha outro, né, Ivana? Tinha outro. Ele falou, já é atendido. São Manuel 1 e 2 atendido. São Jardim Lucas. dos Ipês e Capão Redondo. E São Lucas. São Lucas já é atendido. Já. Ele já foi implantado, é um loteamento, já foi implantado no sistema de esgoto já. Tá. O IP e o Capão Redondo ainda não, né, Ivan? E Capão Redondo não. O IP... É que essa demanda, viu, Rodrigo? Essa demanda ela foi incluída posteriormente, entendeu? Quando a gente tentou fazer um aditamento do contrato, revisando as metas, revisando a área de atendimento também, certo? Mas assim, então, só que não conseguimos fazer essa revisão.
entendeu? Teve uma série de percalços aí que a gente não conseguiu refazer. Então, em termos contratuais, né, falta apenas o salto, o Parque Pirapora, tá? Ok. Mas existe um compromisso aí com a prefeitura e tal, e a gente está tentando aí viabilizar para estar incluindo isso aí na área de atendimento. Não, obrigado aí, Sérgio e Ivan também. Então, a princípio, esses cálculos que eu vou estar apresentando hoje, eles foram baseados, né, nesse apontamento de onde que deveria estar sistemas coletivos e onde que não. Pode ser que com essa revisão, esses ajustes aí, algo se altere aí para a revisão final. Mas eu vou dar prosseguimento aqui. Então, o atendimento, né, considera esse atendimento adequado às formas de esgotamento que contempla a coleta, seguido do tratamento para sistemas coletivos ou fossas sépticas para sistemas individuais. As metas, né, foram definidas de forma similar ao eixo de abastecimento de água, e então a gente tem para as áreas, né, que um atendimento coletivo, a meta aí de 90% até 2033, e o atual índice aí é de 96,6%. Então, em conformidade, né? Apesar dessas áreas hoje sem atendimento. Já para a população que utiliza soluções individuais, o atendimento por formas adequadas de esgotamento, ele era de 23,9%, devendo ao percentual aí ser incrementado em 71,1 pontos percentuais até 2038. Pode passar, por favor. Então, similar também ao eixo de água, né, foram necessárias assumir algumas premissas de como que se daria essa distribuição de soluções para suprir o déficit encontrado. Então, para a população que é urbana ou rural em aglomerado, né, assume-se que 100% do déficit será suprido por soluções coletivas, e para as áreas rurais isoladas, haverá esse compartilhamento de soluções coletivas individuais de acordo, né, com o percentual hoje já de rede instalada, né. Então, o primeiro passo aí foi feito, foi o cálculo de demanda pelo serviço de esgotamento sanitário. Então, os dados de entrada aí foram as metas que apresentadas, a projeção populacional até 2041, a vazão, né, média de esgoto produzida, que ela corresponde à vazão de água que é efetivamente consumida, calculada a partir da população estimada, do consumo per capita e também do coeficiente de retorno, né? E a vazão de infiltração, que considera uma taxa de infiltração para toda a extensão da rede coletora, e além das informações hoje do sistema, né, de extensão da rede coletora, do volume de esgoto tratado e também da capacidade de tratamento aí nas ETs. Então, a gente tem que, para a área urbana, né, não foram identificados déficits para coleta e tratamento de esgotamento sanitário, sendo que hoje tem um saldo aí de tratamento de 52 litros por segundo. Quando a gente analisa conjuntamente a área urbana com os aglomerados rurais próximos ali, a gente verifica aí que hoje há um déficit, né, de coleta aí de 41,6 litros por segundo e também de tratamento de 34,3 litros por segundo, além da necessidade aí de implantação aí de aproximadamente 80 quilômetros de rede. Essas áreas aglomeradas rurais, elas são aquelas áreas que foram identificadas naquele primeiro slide que eu mostrei lá como áreas propensas aí a receber sistemas coletivos. E não necessariamente a responsabilidade da operação ela será da Sabesp, pode ser também da prefeitura, né, que são as áreas indicadas. E já para as áreas rurais isoladas, que não são atendidas hoje pela Sabesp, o déficit para coleta foi de 1 litro por segundo para tratamento e de 5,8, né, litros por segundo aí para o tratamento, desculpa, na verdade é 1% para 1 litro por segundo para rede coletora e 5,8 para o tratamento. Além dessa necessidade de extensão aí de 1.000 metros de rede. Para as áreas, né, que se fazem hoje o uso de soluções individuais, né, na verdade, que foram indicadas para o uso de soluções individuais, né, o déficit observado aí foi de 2.189 domicílios. Então, a partir dos dados, né, obtidos no diagnóstico, bem como os valores calculados para a demanda de fim de plano, foi possível identificar as principais carências aí do município para os próximos 20 anos. Então, com destaque aí ao índice de atendimento por coleta de esgoto, né, que é de 96,6%, ele está acima da meta, mas ainda existe uma considerável
considerável quantidade de população que ainda tem um atendimento aí precário por utilizar formas aí, soluções individuais, né, que não são adequadas. A gente tem um outro ponto observado no diagnóstico, foi a formação de espuma no lançamento da ET, no Rio Pirapora, e que tem também uma intensa processo de eutrofização. Além, né, desse predomínio de soluções inadequadas para o tratamento em áreas rurais, com destaque aí para a presença de fósforos rudimentares em 63,1% aí dos domicílios. Uma vez identificadas as principais carências, foram propostas as ações para o atendimento, né, das demandas. Então, o primeiro programa aí proposto, ele visa suprir a carência observada da ausência de sistemas coletivos de esgotamento sanitários em áreas que possuem, né, essa viabilidade técnica e econômica em decorrência do nível de aglomeração populacional. Tais projetos eles devem verificar o número de moradores, domicílios na área de abrangência, aferir o número de ligações necessárias, a taxa de substituição das ligações e extensão da rede, bem como esse padrão de ocupação predominante, né? Essa ação ela foi proposta para ser implementada nos primeiros anos do plano. O segundo ação, o programa, ele é de ampliação do sistema de tratamento de esgoto, né, com base no cálculo de demanda, que foi identificado esses déficits, essas carências, e ele visa remediar tal situação. A gente tem que, após o estudo de viabilidade dos projetos, né, vai ter uma ação aí de implementação desses sistemas, né, com preferência de hoje já há o atendimento aí por sistemas coletivos de abastecimento de água. E o último, né, que visa propiciar a ampliação do atendimento adequado, ele é voltado aí para as áreas rurais, que é a população que utiliza soluções individuais. Essa ação ela é proposta para implantação de sistemas, né, adequados para essa população. A gente também tem a ação aí de aferição da eficiência do tratamento, uma vez que se faz necessário, né, aferir a eficiência do tratamento realizado, considerando as variáveis pertinentes, tais como o tempo de retenção do efluente do sistema, a carga de entrada dos eventos, que possam causar maior ou menor diluição do efluente. Essa foi uma situação observada aí durante a fase de diagnóstico. Outras ações propostas aí, de forma a garantir, né, a prestação adequada do serviço, tem essa ação contínua de manutenção dos sistemas, que ela é implementada hoje pela Sabesp, né? A gente tem a ação de conscientização para a manutenção dos sistemas individuais de esgotamento, uma vez que a responsabilidade da operação é do próprio usuário, né? Então, essa ação é de educação, né, e visa aí a prevenção da contaminação do meio ambiente e transmissão de doenças. Além disso, né, para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitário, são necessárias ações para a identificação e correção das ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. E para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto com as ações de conscientização da população, para eliminar essas ligações irregulares. A ação, né, o Programa de Licenciamento Ambiental e Monitoramento dos Sistemas, ele deverá ser implementado onde hoje ou no futuro haverá sistemas, estações de unidades de tratamento aí. Ele visa, né, realizar o monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, ações, né, voltadas para o monitoramento dos efluentes e do corpo receptor, também engloba, né, os parâmetros mínimos e também a frequência, né, conforme a legislação ou diretriz do próprio licenciamento. A última ação aí, só voltando, por favor, ela é de implementação das melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, e ela visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso aí de efluentes a partir de estudos a serem elaborados aí por cada prestador. Então, agora sim, por favor, obrigado. Até 2033, para alcance da meta, são projetados aí investimentos em ações estruturais na ordem de 23,3 milhões de reais,
e entre 2034 e 2041, investimentos aí da ordem de 18,2 milhões de reais. Já os investimentos em medidas estruturantes ou não estruturais, eles devem correr da ordem de pouco mais de 1,5 milhões até 2033 e no período aí final, posterior, de quase 1,3 milhões de reais. Similar à água, né, a gente tem para o esgotamento sanitário dois grandes grupos aí de investimentos, que é o de tratamento e de rede coletora e ligações. Então, o primeiro de tratamento, ele totaliza até 2033 um montante aí de quase 11,9 milhões de reais, sendo que 82% desse valor é referente à expansão do serviço e 18% aí à reposição. Após 2033, uma vez que os índices já são superiores, a meta é de 90%, né, mas o de final é de 100%, então ainda tem essa necessidade aí de incremento aí, então ainda há uma maior representatividade dos investimentos estruturais, da ordem de 85%. Os investimentos em rede coletora e ligações, eles são ligeiramente superiores para as ações de reposição. Na primeira parte, né, até 2033, e posteriormente de expansão. Isso porque isso está muito relacionado também ao índice atual estar acima da meta, né? Então, o maior crescimento ele se dará, né, ao final do plano. Então, para as áreas rurais, né, a gente tem previsto aí um investimento aí totaliza 1,7 milhões de reais, e dos quais 63% aí deverão ser aplicados até 2033. Esse foi o prognóstico, né, do serviço de esgotamento sanitário. Também fico aberto aí qualquer dúvida ou comentário. Obrigada, Rodrigo. Podem ficar à vontade agora para suas contribuições. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Representantes da Prefeitura, pessoal da Sabesp, gostaria de fazer alguma ponderação? Podemos seguir, então? Podemos seguir, Ana. Obrigada, Ellen. Então, pessoal, boa tarde. Vamos seguir agora com o prognóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Então, para o eixo de resíduos, né, foram utilizados o Plan SAB para definir a meta de atendimento urbano e o PSBR para o atendimento rural. Então, para o atendimento urbano, o indicador de porcentagem de domicílios urbanos atendidos com coleta direta de resíduos sólidos, com essa previsão até 2033 sendo de 6%, e o dado atual do município é de 100%. Para o atendimento rural, o indicador estabelecido é de porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos. Lembrando que a coleta direta é a coleta que é realizada porta a porta, onde o caminhão, né, passa na porta das casas, e a indireta é quando existe um container, um local específico onde a população deixa ali seus resíduos e o caminhão passa somente nesses locais específicos. Então, o dado atual do atendimento rural é de 93,2%, previsto aí para 2038 e até final de plano, que seria 2041, de 100%, né? Necessitando de um acréscimo aí de atendimento da área rural. Como foi apresentado para abastecimento de água, esgotamento sanitário, em resíduos também as soluções elas foram distribuídas de acordo com a área, né? Urbana ou a rural, sendo que a urbana e a rural povoado, 100% do DEF será suprido com coleta direta, né, devido à viabilidade técnica. E a zona rural, que é o rural isolado, o déficit será suprido de acordo com quanto que
existe de atendimento por coleta direta nessa localidade. Então, se tiver uma porcentagem maior que 80%, tem um crescimento maior de coleta direta e o resto suprido com coleta indireta. Se for menor que 80%, terá um aumento somente de 10% de coleta direta e o restante suprido com coleta indireta. Então, em relação às demandas, elas foram calculadas em relação às metas de atendimento, né, apresentadas, tanto para a área rural quanto para a área urbana, mesmo a área urbana atualmente, né, já atingia a meta estabelecida, a gente prevê a manutenção dessa meta, considerando a projeção populacional, né, que é o aumento da população no município até final de plano, os equipamentos utilizados na coleta atualmente, com as suas capacidades, né, a frequência de coleta, quanto que esses caminhões eles são usados diariamente, a geração per capita de resíduos sólidos urbanos, que é a geração por pessoa, né, essa geração ela foi definida de acordo com o informado pela prefeitura no SNIS, que é o Sistemas Nacionais de Informações de Saneamento, e a geração per capita de resíduos de serviço de saúde foi uma informação também dada pela prefeitura, e de resíduos de construção civil foi utilizado o valor informado pela prefeitura no SNIS. Em relação à demanda dos recicláveis, existem também premissas para definir quanto será o aumento do reaproveitamento dos recicláveis no município. Então, a gente levou em consideração algumas questões que contribuem para que essa coleta ela seja mais efetiva. Então, aqui no caso de Salto de Pirapora, o município possui associação de catadores, né? O município conta com a Coresp desde 2000, que essa cooperativa possui parceria com a prefeitura, porém, o município ele não se encontra entre os 80 primeiros do ranking do município verde e azul, que os 80 primeiros têm prioridade de financiamento, então a gente considerou que essa era uma questão que contribuiria, né, para a expansão desse serviço. Então, da composição gravimétrica do município, ou seja, tudo que é gerado aí no município, 32% é de recicláveis. Então, a gente previu que até final de plano, 30% vai ter um maior aproveitamento de 30% desses 32% até final de plano. Então, com o cálculo da demanda, a gente chegou que a geração dos resíduos sólidos urbanos em 2023 é de 12.997 toneladas, prevendo uma geração em 16.495 toneladas em 2041. Foi calculada a capacidade instalada no município atualmente, o que seria, né? É a quantidade de caminhões com as suas capacidades, né? Então, atualmente é de 20.852, então até final de plano, mesmo que vai ter o aumento dessa geração, a quantidade de caminhões hoje em dia é suficiente. Em relação aos resíduos de construção civil, é prevista atualmente, né, a geração de 223 toneladas. Em 2041, 259 toneladas. De resíduos de serviço de saúde, 6,3 toneladas. Em 2041, 8,3 toneladas. O atendimento por coleta, né, está previsto aí para 2041 que seja de 100%, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, as principais carências identificadas no município, de acordo com a visita técnica realizada e informações, né, adquiridas, foram pontos de disposição irregular pelo município. Então, são aqueles locais onde existem os resíduos ali que eles não deveriam estar ali naquele local, que atraem animais, prejudicando, né, a saúde da população. Contêineres insuficientes distribuídos pela cidade para fazer a coleta dos resíduos, né, onde o caminhão passa. Locais na área rural sem coleta dos resíduos sólidos domiciliares, que, como eu apresentei, ainda existe aí para uma parcela sem atendimento. Equipe alocada na capina sendo insuficiente, então
a equipe que existe hoje em dia no município para fazer esse serviço não é suficiente para fazer a capina, a demanda de capina que o município possui. A coleta seletiva atende apenas a área urbana, né? Então, há a previsão desse aumento para a área rural também, inexistência de cobrança pelos serviços, o que faz com que a expansão e a melhoria, né, do serviço ela fique prejudicada. E também descarte inadequado na visita foi identificado, foi relatado pelo pessoal da prefeitura, assim, que existe maior descarte dos resíduos de construção civil e resíduos volumosos pelo município. Então, de acordo com as carências identificadas, né, foram propostas campanhas de educação ambiental para a melhor separação dos resíduos recicláveis, né, sendo essa uma questão também para contribuir para a expansão dos resíduos reaproveitados. Implantação de compostagem, tendo em vista que no município possui muitas áreas para ser realizada a capina, né, então tem muita geração de resíduos de poda que podem ser utilizados para a realização da compostagem. Implantação de placas de proibição e fiscalização pela Prefeitura Municipal nos locais que foram identificados, né, que há essa disposição regular desses resíduos. Aquisição de um triturador de galhos, no sentido de facilitar a compostagem, né, tendo em vista que os resíduos de podas são muito volumosos, com o triturador de galhos vai facilitar esse processo, né, da compostagem. Expansão e divulgação da coleta seletiva na área urbana, então ter essa expansão para outras localidades, e é muito importante que com a expansão também haja a divulgação, né? Agora estamos atendendo novos locais, como deve ser feito também, quando deve ser colocado os resíduos para fora, como deve ser feita a limpeza, para que a população fique informada que esse serviço está acontecendo em novos lugares. Aquisição de novo caminhão para a frota de coleta. Apesar de eu ter apresentado aqui que a quantidade de caminhões com as devidas capacidades é o suficiente para agora e até final de plano, foi mencionado que os caminhões precisam de muita manutenção, por eles serem utilizados tem muito tempo. Então, é necessário, né, que tenham aquisição de um novo caminhão para que os caminhões não fiquem parados por questão de manutenção ou que pare de funcionar. Implantação de uma unidade de triagem de resíduos de construção civil, levando em consideração que é um resíduo que é muito gerado no município e também é uma questão que foi retratada, né, no diagnóstico de ser um problema a disposição irregular desses resíduos. Então, em relação aos investimentos, né, é previsto dos investimentos estruturais, é previsto para a primeira até 2033 de 13.377.000 e estruturantes 1.337.000 e para 2034 a 2041 estruturais 7.760.000 e estruturantes 776.000. Então aqui está a distribuição desses investimentos, né? Então a gente percebe que nos dois períodos os investimentos estruturais têm um montante superior e também sendo esse montante maior no primeiro período e posteriormente os investimentos estruturais eles estão divididos entre sistema de coleta e processamento e destinação final, sendo que a maior parte nos dois períodos é relacionado ao sistema de coleta, né? E tendo uma menor porcentagem direcionada para o processamento e destinação final. Então, aqui eu finalizo o prognóstico do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. E agora a gente abre para comentários, contribuições, dúvidas. Estou aberta aí, pessoal. Eu só queria dizer uma coisinha rápida, né? Eu estou há pouco tempo aqui na prefeitura, ocupando o cargo de secretária, e aí me inteirando também dos assuntos, principalmente de resíduos, e colaborando aí com a Secretaria de Serviços Públicos nesse desafio enorme que é a questão dos resíduos, né? Um dos itens que é a coleta seletiva, eu já fiz algumas visitas lá no barracão,
Então, é uma série de dificuldades, né? A gente parece ser simples, né? Mas é tão complexo, né? Até de questões de relacionamento pessoal mesmo, né? Nós temos lá 7 pessoas trabalhando nesse barracão, nessa coleta, e aí tem uma resistência também de se ter mais pessoas lá. Então, a gente acaba coletando pouco, né, no município todo, e aí a gente pensa até em outros formatos dessa coleta seletiva na cidade. Agora, o que é importante ressaltar é que nós estamos nos debruçando nisso, não só na questão de coleta seletiva, mas nos demais resíduos de construção civil, nos volumosos, que é um problema também, né, de se depositar isso. Vocês ressaltaram em todas as questões, questão da água, do esgoto e agora de resíduos, a questão da educação ambiental. Nós estamos aí hoje encerrando com vocês a nossa Semana do Meio Ambiente e a gente vê o quanto, né, a gente precisa avançar ainda nessas questões, né? Eu estou há algum tempo nessa área, né, ambiental e montei a cooperativa de catadores lá em Boituva, montamos em Sorocaba, mas tem uns entraves muito difíceis, né? Quando a gente coloca assim, ó, somando aqui entre estruturais e estruturantes, já foram quase 15 milhões, né? E da onde a gente vai buscar recurso, né? E aí a gente tem que correr atrás dos financiamentos, FEIDRO e os demais possibilidades, tanto em nível de estado quanto a nível da federação, né? Agora, o que a gente, o que eu ressalto é o quanto nós aqui da Secretaria de Meio Ambiente, em que pese a nossa equipe ser tão pequena, mas o quanto a gente está disposto a colaborar e contribuir para o município de Salto de Pirapora avançar nessas questões, né? Agora, em relação à água, esgoto, aí o Ivan sempre aí sempre empenhado, né, em resolver e correr com os problemas, né? Então, aí ele pode dizer isso aí com mais propriedade, mas resíduos, inclusive, a gente está estudando e aí buscando aí orientações junto à CETESB para que a gente também tenha um destino para os volumosos. Isso é um problema, você não precisa ir muito longe do perímetro aqui do centro, da cidade, da prefeitura, e a gente já vê esses resíduos todos depositados em áreas inadequadas, né? Então, há pouco tempo, mas o empenho e a vontade grandiosa da gente poder solucionar esses problemas que são comuns, né? Em outros municípios pequenos também. Eu tive agora, segunda-feira, um evento proporcionado pela Secretaria de Urbanismo, né? Do Estado, né? Secretaria de Habitação e Urbanismo, e aí a gente vê que os problemas dos municípios menores, eles são sempre os mesmos, né? Um com mais dificuldade, outro com menos, mas eles são sempre os mesmos. Mas estamos empenhados aqui em fazer o melhor. Obrigada. Márcia, obrigada pela sua contribuição. Eu queria saber se você teve conhecimento desse documento que foi enviado. Caso você tenha alguma consideração que você quer fazer em relação a atualizar esses dados, seria importante você enviar para a gente por e-mail, porque é muito importante, às vezes, teve aquisição de um novo caminhão, ou, por exemplo, alguma ação que você acha que deve ser incluída, porque a gente sabe que é necessário que esteja no plano essas ações, né, para que vocês consigam os financiamentos, né, que você mencionou. Então, caso você ache que esteja faltando alguma ação ou alguma questão de atualização mesmo, porque a gente teve um tempo que a gente fez o diagnóstico, fez a análise desses dados, então seria importante você enviar, porque quando a gente enviar esse documento para consulta pública, é importante que esteja atualizado esses dados, né? Até mesmo para a população se informar e também, às vezes, vai ver alguma informação lá que não é verdadeira, então isso não é legal, né, para o município. Então, e até para as nossas análises, para que seja efetivo, é bom que que esteja atualizado esses dados. Então, a gente fica aí aberto para que você, se você tem esses dados, mande para a gente em relação ao documento, né, que eu apresentei aqui, mas a gente enviou o documento para vocês, para fazerem as alterações que vocês, as sugestões que vocês querem dar. Então, eu peço que
se tem alguma questão que você nos envie, que a gente vai fazer essas alterações, fazer as análises e as devidas alterações que foram pertinentes, tá ok? Tá bom, Ana. A semana que vem a gente se compromete a se debruçar nisso, ver se há alguma diferença de dados encaminhados a vocês, e aí, se for necessário retificar alguma coisa, aí a gente manda para você, ou se não, até ratifica os dados que vocês têm. Isso eu me comprometo para a semana que vem, tá bom? Tá ok. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia, pela participação. Mais alguém, pessoal, teria alguma consideração? Lembrando que o momento é esse, né? Como já foi dito, a audiência ela vai acontecer possivelmente aí por meados do mês de julho, então é muito importante que vocês auxiliem aí, né, nesse processo. Acho que podemos seguir então, Isa. Olá, pessoal, boa tarde novamente. Vou apresentar aqui para vocês agora os dados, né, referente ao prognóstico do último eixo aí do saneamento, que é a drenagem urbana e o manejo das águas pluviais. Bom, então, para começar, né, a gente cita aqui as metas que a gente utilizou, né, como base para a elaboração aí dessa revisão do plano. Para as áreas urbanas, a gente utiliza, né, o PlanSAB, e para as áreas rurais, a gente utiliza o PSBR. No PlanSAB, a meta estipulada para 2033 é de 97,3%, né? Do indicador, então, de percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação nas áreas urbanas. Esse dado é um dado do SNIS e o município declarou que, atualmente, 99,9% dos domicílios não estão com risco de inundação, não tem risco de inundação. Dessa forma, né, como esse valor está acima já da meta estabelecida para 2033, como disse aí nos outros eixos, né, resíduos, a gente propõe a manutenção, então, desse valor que foi declarado no SNIS, né, que seria equivalente o quê? A 0,1% dos domicílios urbanos em risco de inundação, que é o evento que analisa esse indicador, né, a que se refere esse indicador aí do SNIS. Com relação às áreas rurais, perdão, nós temos dois indicadores. O primeiro indicador é de domicílios rurais localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo. E o segundo indicador é domicílios rurais com dispositivo de controle de escoamento superficial excedente. Isso porque, nas áreas rurais, a gente analisa o déficit do manejo das águas pluviais em duas escalas. Seria a escala do sistema viário interno e a escala do peridomicílio. Esses dois indicadores, pode passar aí, Ana, por favor. Então, esse primeiro indicador, ele é um indicador que a gente calcula ele, né, com base em dados do censo. Esses dados, eles são disponíveis apenas para alguns setores censitários, né, e aí para o município de Salto de Pirapora, o dado é 0. Então, a gente utiliza esse dado como sendo aí para as áreas de aglomerado rural do município. E o segundo indicador é um indicador inexistente, ele é proposto pelo PSBR, né? Portanto, a gente assume aí o valor 0, como se todos os domicílios estivessem em déficit, né? Nessa escala aí do peridomicílio, a que se refere esse indicador proposto. Aqui são as premissas para a distribuição das soluções nas áreas urbanas e rurais. Então, para as áreas urbanas, a gente, né, a meta estabelecida lá para 2033 é 97,9%. Como eu disse, a gente propõe aqui para o município especificamente a manutenção de 99,9%. E esse déficit ele é suprido por soluções coletivas. Nas áreas rurais, né, a gente tem aí a separação das áreas de aglomerado rural e de rural isolado, né, que seria a zona rural exclusiva e essas áreas de aglomerado. Então, para o aglomerado rural, a gente analisa as duas escalas do déficit nas áreas rurais, como eu mencionei. Então, na escala do peridomicílio, a gente propõe a implantação de soluções individuais por domicílio, e na escala do sistema viário interno, tanto para aglomerado rural quanto para o déficit identificado nas áreas de rural isolado, propõe-se soluções coletivas, né, que seria, no caso, a utilização das barraginhas aí ao longo do sistema viário interno dessas áreas rurais.
Para avaliação da demanda, então, né, na drenagem urbana e manejo de águas pluviais, a gente utiliza, foram considerados, né, as metas de atendimento, a projeção populacional, bem como a infraestrutura existente aí declarada nas bases de dados, né, do município. A gente identificou as principais carências como sendo a ausência do plano diretor de drenagem urbana, foram identificados pontos críticos de inundação no município, foi identificada uma escassez de estruturas de microdrenagem para captação das águas pluviais, bem como a necessidade de manutenção e limpeza dos dispositivos existentes. Além disso, uma das carências aí do eixo é justamente a necessidade de atualizar os indicadores, né, no sentido de melhorar a confiabilidade aí dos dados existentes. Seriam eles principalmente o percentual de domicílios em risco. Aí a gente sabe que no SNIS o indicador avalia apenas o risco de inundação, mas a gente sabe que aqui quando a gente vai analisar a drenagem urbana, é importante a gente analisar também os alagamentos e as enxurradas. Então, saber, né, esse percentual de domicílios em risco do município frente a esses eventos é muito importante. Os dados de extensão de rede, bem como de atendimento aí aos domicílios rurais, né, seja nas soluções de manejo de águas pluviais para o sistema viário ou para o peridomicílio. Aqui a gente apresenta, então, o gráfico, né, da demanda, da evolução aí, né, da demanda no que se refere às soluções de drenagem urbana. E aí a gente destaca, então, aqui a manutenção do percentual de atendimento, né, que seria aqueles 99,9% de domicílios sem risco, conforme declarado aí pelo município no SNIS, e um incremento no quantitativo de domicílios atendidos aí, uma vez que está previsto um crescimento populacional. Então, precisa haver uma evolução aí desse atendimento, né, desse serviço, de forma a manter esse percentual aí declarado. Aqui o gráfico de solução de manejo de águas pluviais no peridomicílio. Como eu disse, essa escala do peridomicílio, né, lá no fluxograma das premissas das soluções, ele se refere às áreas de aglomerado rural. Aqui, então, a gente observa a necessidade, né, do incremento na quantidade e no percentual dos domicílios atendidos aí, nessa escala, né, do peridomicílio, e aqui na escala do sistema viário interno. Aqui a gente observa também a necessidade, né, de incremento tanto no quantitativo quanto no percentual dos domicílios aí, tanto para as áreas de aglomerado rural, quanto para as áreas de rural isolado. Então, algumas ações propostas, né, foram propostas ações aí para esse eixo do saneamento, vou citá-las aqui, conforme os outros eixos, né? Então, primeiro, realizar o cadastro completo das estruturas e da rede de drenagem urbana. De acordo com o SNIS, o município não tem esse cadastro atualizado, né? Identificar os domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas. Identificar a existência de ligações cruzadas, né, indevidas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana. Elaborar o plano diretor de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, elaborar os projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município para manter aquele percentual de 99,9% dos domicílios urbanos sem risco, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e a limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar o plano de manutenção de estradas vicinais, a adequação do sistema viário das áreas rurais no que tange ao manejo das águas pluviais, garantindo o atendimento de 49% dos domicílios rurais, que é a meta estabelecida pelo PSBR. Implantar soluções de manejo de águas pluviais no âmbito dos peridomicílios das áreas rurais, possibilitando a infiltração do escoamento superficial na fonte e garantindo o atendimento de 36% do total de domicílios dessas áreas, que é também a meta estipulada pelo PSBR para as áreas rurais. Realizar a manutenção e limpeza periódica das estradas vicinais e das estruturas de manejo de águas pluviais,
elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, bem como implementar a rede de monitoramento hidrológico e o sistema de previsão e alerta. No que se refere aos investimentos, então, estimados aí para o período de 2022 a 2033, a gente tem, em medidas estruturais, cerca de 14 milhões, e para as medidas estruturantes, cerca de 1.450.000. Para o período de 2034 a 2041, a gente tem, foi estimado, né, cerca de 18 milhões para medidas estruturais e 1.800.000 para medidas estruturantes. Então, os totais aí, né, para o horizonte de curto prazo, que seria 2022 a 2033, cerca de 15,9, né, milhões, e 2034 a 2041, 20,6. Aqui temos a comparação, então. O primeiro gráfico, ele compara os investimentos totais, né, nos 2 períodos. Pode passar, Ana. Aí a gente observa, então, que a maior parte dos investimentos, eles estão concentrados aí no longo prazo, né, nesse segundo período de 2034, a partir de 2034. E esse segundo gráfico, ele compara os investimentos estruturais em reposição e expansão dos sistemas urbanos. Então, aqui nos sistemas urbanos, né, nessas medidas estruturais dos sistemas urbanos, a gente observa uma maior parte dos investimentos destinados aí à expansão no curto prazo. Pode passar mais um, Ana? Então, a gente observa, né, é possível concluir que no curto prazo, os maiores investimentos estão aí previstos para as áreas urbanas e no longo prazo, maiores investimentos nas áreas rurais. Bom, esse foi, então, o prognóstico do Serviço de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, e qualquer contribuição aí para a gente melhorar esse prognóstico é muito bem-vinda. Estou à disposição. Obrigada, Isa. Gostaria de passar a palavra para vocês, caso alguém tenha alguma consideração. Ivan abriu o microfone, gostaria de falar alguma coisa, Ivan? Não. Ninguém tem dúvida, pessoal? A gente está caminhando para o final da nossa oficina. Em relação aos outros eixos também, caso ficou alguma dúvida aí, vocês podem ficar à vontade, não tem problema, né? Se você voltar em água, esgoto. Bom, tá ok então. A gente criou, só vou passar algumas informações em relação às próximas etapas para vocês, né? Para a gente encerrar. Nós criamos aí o site, né, que é do Ceiriso. Lá contém várias informações relacionadas ao contrato, né, de todos os 29 municípios que estão aí dentro do consórcio, né? E aí lá temos também todos os documentos que já foram elaborados aí ao longo do processo, né? Temos também a gravação da primeira oficina e também vamos subir com essa gravação da oficina de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, né? Tem várias informações aí nesse site que foi criado. Além disso, a nossa próxima etapa é deixar esse documento, né? Pegar todos esses, né, essas contribuições, essas considerações que vocês passaram para a gente hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida futura também, vocês podem encaminhar para a gente por e-mail, por telefone, né? E aí a gente vai fazer a adaptação nesse documento, né, que foi uma versão preliminar, e vamos disponibilizar a versão final aí nesse site. E nós vamos deixar para consulta pública durante 20 dias, né? Então, assim, vamos contar com o apoio de vocês para que a gente consiga fazer uma maior divulgação desse site, né? Para que pessoas aí da sociedade civil consigam ter acesso também a esse documento, né? E deixam também as suas colaborações. E, posteriormente, depois dessa consulta pública, a gente vai apresentar todas as etapas, né, na audiência pública. E aí vai ser o momento que a gente também, né, vai precisar do apoio de vocês aí nesse processo de divulgação, né, da audiência, que é muito importante a participação aí da sociedade civil, né, para validar esse documento. Acho que é isso, gente.
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente tem aí nossos e-mails, né? Podem ficar à vontade para encaminhar alguma dúvida, né? Caso vocês tenham aí ainda, antes dessa consulta pública. Alguém tem mais alguma consideração? Podemos encerrar? Pessoal da Prefeitura, Sabesp, a gente pode encerrar? Pode, né? Pode sim. Nós respondemos tranquilo. Tá ótimo, então. Gente, a gente agradece mais uma vez a participação de todos, né? E até a próxima. Boa tarde para vocês. Até mais. Boa tarde, até a próxima. Tchau, boa Boa tarde. tarde, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada. Muito boa tarde. obrigada.